Saúde. 10h09, de volta com o nosso CBN Vitória. Hoje, terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Eu abri o programa, falando sobre os resultados da coletiva de ontem, divulgadas, as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde, também pelo próprio Hospital Santa Rita, dos resultados laboratoriais, que apontavam, então, ontem à tarde, para 2 caminhos prováveis de contaminação. Um fungo, uma bactéria, ambos teriam sido encontrados em exames que estavam rodando, como a gente já vinha explicando há alguns dias, tanto no LACEN aqui no Espírito Santo, como na Fiocruz no Rio de Janeiro. Agora pela manhã houve uma nova atualização do caso, para você que chega à nossa programação agora, praticamente se caminha para um desfecho envolvendo de fato o fungo histoplasma. E eu contei para vocês que eu receberia aqui no estúdio o secretário de Estado de Saúde, Thiago Hoffmann, ele que já está aqui no estúdio. Você pode ouvir essa programação através do nosso Dial no FM 92.5, pelo aplicativo da rádio, pelo site da rádio e assistir a gente também pelo YouTube de A Gazeta ES. Thiago, bom dia, obrigada, por vir ao estúdio conversar conosco, com os ouvintes. Bom dia, Fernanda, e bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN. Esses novos exames laboratoriais, então, e agora eles praticamente confirmam esse desfecho dessa história de que o fungo teria sido responsável pela contaminação? Sim, praticamente confirmam, Nós mandamos muitas amostras para a Fiocruz, que tem sido parceira nessa investigação. Ela tem feito exames, a investigação é conduzida pela Vigilância e pelo LACEN, mas a Fiocruz faz alguns exames complementares, E um desses exames, um exame de sorologia, feito com amostras de sangue das pessoas dos casos suspeitos, contaminadas, nós tivemos o recebimento agora de mais 8 confirmações de histoplasmose, que é a doença causada pelo histoplasma. Então, são no total já 9 confirmações. Então, de fato, como você abriu falando aqui, Fernanda, caminhamos para um desfecho em que fica claro cada vez mais que o surto é sim causado por esse fungo, que é o histoplasma, que está presente nessas amostras. Deixa de ser. Até ontem, havia essa dúvida, porque era um caso, um caso de uma bactéria e um caso de um fungo. Na verdade, a bactéria nós não identificamos em nenhuma pessoa. Mas um bebedouro. Exatamente, numa amostra de água. Mas agora o que nós vamos fazer, Fernanda, também, veja bem, nós temos 96 casos suspeitos, Então, como é que esses casos foram determinados para serem suspeitos? São casos em que as pessoas têm sintomas semelhantes e que estiveram no Hospital Santa Rita, naquela ala especificamente que foi o epicentro, que é o setor E do hospital, e que estiveram lá naquela ala dentro de uma janela de tempo, que a gente está pegando aí em torno de 30 dias, de 20 de setembro a 22 de outubro. Então tem que cumprir esses 3 pré-requisitos. Então o que a gente vai fazer agora é continuar retestando esses casos, para saber não mais se o surto foi por histoplasma, por isso essa questão já está bem encaminhada e resolvida, mas para saber se todos esses casos suspeitos são de fato por histoplasmose ou não. Pode ser que muita gente tenha adoecido por outras razões que não sejam o histoplasma. Inclusive nós tivemos 2 casos mais graves que não batem exatamente com o sintoma do histoplasma, que é como se fosse de forma leiga uma pneumonia mais leve, Então esses 2 casos, por exemplo, a gente vai continuar investigando e pode ser que eventualmente tenha uma outra razão para eles terem acontecido e não tenham sido causados por esse surto. Entendido. Falando um pouco dessa cronologia, e a gente já teve a oportunidade até na última semana de conversar com os nossos ouvintes, Thiago, sobre como é que esses casos começaram a chegar. Todos eles tinham sintomas respiratórios, de uma gripe um pouco mais forte. Perfeitamente, isso mesmo. E eram todos técnicos, funcionários, todos diretamente ligados ao hospital e da sala oncológica, que atendia pacientes do SUS. Perfeitamente. Todos os primeiros casos que começaram a aparecer foram casos de funcionários do hospital, trabalhadores que trabalhavam especificamente nesse setor. E eles começaram a manifestar essas condições aí respiratórias, procuraram o hospital e a partir daí o hospital identificou que havia uma semelhança nos casos. Perfeitamente, exatamente. Quando acendeu o alerta, então? E aí isso começou a acender o alerta. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 18 ou 19, não lembro exatamente o dia. De outubro, o primeiro caso, a primeira manifestação de sintomas. Os sintomas começaram no dia 13 de outubro,
tanto que a gente estendeu a janela para 20 de setembro, né? Mas, de fato, os primeiros que apresentaram sintomas no dia 13 de outubro, e aí no dia 18 ou 19 apareceu o primeiro caso, e depois foram surgindo outros. O primeiro caso ainda não foi tratado como um surto, porque apareceu apenas um caso, mas foram surgindo vários em sequência, e aí o hospital se deu conta que se tratava de um surto. Isso. Quando acontece uma situação como essa, qual é o procedimento ideal? Notificar imediatamente a Secretaria de Estado da Saúde, as vigilâncias? Perfeitamente. O procedimento padrão é fazer uma notificação da Secretaria de Saúde. Mas veja bem, Fernanda, o primeiro caso apareceu na sexta-feira, apareceram alguns novos no sábado e no domingo, mas aí no domingo as informações ainda desencontradas também já chegaram à Secretaria de Estado da Saúde, não pelo hospital, mas chegaram até nós, e nós fizemos contato com o hospital, e o hospital confirmou o que estava acontecendo, e na segunda-feira de manhã a equipe da vigilância já estava no hospital. E a partir daí vocês começaram a procurar qual era a causa. Exatamente. Desses casos semelhantes, né? Exatamente. Começamos a fechar um padrão, né, um padrão clínico dos sintomas, do que estava acontecendo, do período, do local. O hospital... alguns pacientes tiveram alta, não internou mais ninguém nesse setor, alguns tiveram alta, alguns foram transferidos de lá, e esse setor foi fechado. E logo depois também, em diálogo conosco, a gente pediu que fosse fechado o centro cirúrgico, porque tem um centro cirúrgico que é exatamente anexo a esse setor. Então, por precaução, nós preferimos também fechar esse centro cirúrgico. Permanecem fechadas essa ala de cirúrgico, o centro cirúrgico e a sala de internação? Permanecem fechados, como não tem mais ninguém lá e como todas as amostras já foram colhidas, nós autorizamos que eles fizessem uma desinfecção completa, né, que é a chamada de limpeza terminal, que é uma limpeza de tudo que você pode imaginar, de parede, de piso, de teto, de tudo, trocas de filtros, de ar-condicionado, tudo. Então tudo foi devidamente higienizado, inclusive ontem eu estive nesse setor, visitei esse setor e constatei o trabalho que está sendo feito de desinfecção. E agora a vigilância hoje ainda vai fazer, agora à tarde, uma vistoria técnica, e é possível que já a partir de amanhã, enfim, nos próximos dias a gente já tenha a autorização para que eles reabram tanto o centro cirúrgico quanto esse setor de internação. A dúvida que surgiu ontem, eu acho que é a unanimidade, né, das pessoas que acompanham o caso, é como esse fungo histoplasma ele chegou dentro do hospital ou, né, em áreas comuns do hospital. Fernanda, a investigação vai buscar compreender isso, mas não necessariamente chegará a uma explicação de como esse fungo chegou lá dentro. O que a gente pode dizer é que esse fungo estava presente dentro dessa ala do hospital, porque ele não tem característica de transmissão entre pessoas e, portanto, não pode ter sido levado por uma pessoa e esta pessoa ter contaminado outras lá. Então esse fungo estava presente lá e ele é transmissível pelo ar, né, pelos esporos do fungo, que é como se, de forma leiga, como se fosse um pólen, né? Imagina o vento batendo numa flor cheia de pólen. Esse pólen se espalha pelo ar, né, de forma invisível, e esse pólen espalhado pelo ar, esses esporos, as pessoas inalam, respiram e se contaminam. Então ele pode ter entrado, ele com certeza entrou no setor, e ele pode ter entrado de várias formas, né? Por filtro de ar-condicionado, pode ter entrado por frestas, etc, etc, etc. Em relação aos filtros de ar-condicionado, a nossa vigilância constatou que eles estavam todos devidamente trocados dentro do prazo determinado pelos fabricantes. Mas pode ter ocorrido uma fresta numa janela, pode ter ocorrido, enfim, alguma falha de vedação que permitiu que isso entrasse naquele setor. Agora, de forma muito fácil, Tiago, e prática, assim, para que eles possam entender, esse fungo, ele está presente onde? É na terra? É nas fezes do pombo, do morcego? Como é que a gente se aproxima disso? Esse fungo, Fernando, inclusive, ele é muito comum, ele é muito presente, por exemplo, é uma doença muito comum entre, por exemplo, agricultores. Porque eles lidam com a terra cotidianamente, né? E esse fungo, como ele vem normalmente a partir de fezes de aves, essas aves podem defecar num terreno, e esse terreno, à medida em que um agricultor mexe com uma enxada, por exemplo, esses esporos podem subir e ele inalar.
Então, normalmente é por fezes de aves, tá? Eles estão lá com uma obra muito grande e essa obra, no solo dessa obra, podia ter alguma contaminação desse fungo. Enfim, a gente não tem agora como precisar isso. Nós vamos buscar essa explicação, mas para nós o mais importante não era isso. O mais importante era buscar entender de onde estava vindo esse surto. Para dar segurança para quem está lá, né? E para quem precisa do hospital, né? Exatamente. Esse era o ponto central e esse ponto a gente pode afirmar hoje que está praticamente superado. Entendido. Porque é um hospital que é referência em câncer. Quantas dessas pessoas, né, estão temerosas em entrarem no hospital, nesta ala novamente e se submeterem a uma exposição? Perfeitamente. Então é por isso que a gente tem afirmado, primeiro, que as demais alas do hospital estão seguras. E eu aproveito a sua audiência aqui, Fernando, do nosso programa, para fazer de novo um apelo para os pacientes oncológicos que não deixem de fazer seus tratamentos. Ontem eu estive no hospital e depois das notícias do surto para cá, o absenteísmo, né, a falta, está chegando em alguns setores do hospital a 50%. Meu Deus. E isso é muito grave, porque essas pessoas estão deixando de fazer sua radioterapia a tempo, sua quimioterapia a tempo, seus outros procedimentos, e isso pode ter consequências de agravamento das suas doenças, né, dos seus quadros clínicos. Então é fundamental a gente fazer esse apelo. O hospital é seguro, a contaminação ficou restrita a uma área, essa área está fechada, ela vai ser vistoriada para que a gente possa reabri-la com toda a segurança, mas os demais setores do hospital são seguros. Nós já temos agora uma definição do caso e já podemos afirmar que essa contaminação não está acontecendo em outros lugares, o que, portanto, nos dá segurança de pedir às pessoas que mantenham seus tratamentos. Entendido. Secretário, as que estão em acompanhamento, nós temos um monitoramento que é diário, né? A divulgação do boletim de altas e de internações é sempre às 5 da tarde. O mais recente, inclusive, dava conta de que a enfermeira, que foi a que ficou em estado mais grave, tinha sido estubada ontem, né? Perfeitamente. Ela está estubada com uma evolução maravilhosa, já está caminhando pelo seu leito, né? A doutora Carolina ontem, inclusive, deu esse informe na nossa coletiva, e isso para nós é uma notícia muito positiva, que o quadro dela é um quadro que evolui rapidamente para que ela possa deixar, se Deus quiser, muito em breve a UTI. Entendido. E os demais, qual é a condição clínica deles? Nós temos hoje 2 casos em UTI, Fernanda. Um é dessa pessoa que nós acabamos de falar, e temos uma nova notificação que surgiu, é um caso que está em Baixo Guandu, tá? E nós temos mais 4 casos em enfermarias. Os demais casos a gente faz um monitoramento ambulatorial, que a gente chama, né? Uhum. Os pacientes estão sendo monitorados em casa para saber como é que estão evoluindo em relação aos sintomas. A extensa maioria já não tem mais nenhum sintoma, e aqueles que ainda precisam vão ao hospital. E nós temos chamado alguns, né, de volta ao hospital para nós colhermos novas amostras, principalmente de sangue, para confirmarmos a tese do histoplasma. Entendido. As medidas, né? Você me disse que o hospital passou por uma limpeza que é a mais ampla possível para poder voltar a passar pela análise de vocês para a reabertura das alas, né? Perfeitamente. Mas se esses esporos estiverem no ambiente, como é que é, assim, todo o complemento, pensando na logística do hospital, assim, essas obras que estão em expansão, na unidade, o que mais pode ser feito para evitar um novo surto? Veja bem, Fernanda, se vamos imaginar hipoteticamente, deixando muito claro que é hipoteticamente, que isso tenha surgido exatamente de uma movimentação de terra numa obra, né, do hospital. Em tese, os setores do hospital deveriam estar completamente vedados à entrada desse ar externo. Até porque os hospitais hoje, eles têm normas de vigilância com filtros EPA, filtros especiais para a filtragem do ar no hospital. Então, o ar só pode entrar por esses filtros, passando por esses filtros, que, em tese, vão evitar esse tipo de contaminação. Então, o que a gente está fazendo agora, em parceria com a comissão interna do Hospital de Infecção Hospitalar, a gente olhar cada cantinho desse setor para encontrar algum tipo de fresta, alguma área que a vedação não está adequada, para que a gente possa, de fato, constatando que tudo isso está devidamente feito, essa limpeza terminal é uma limpeza de desinfecção. Então a gente tem segurança que essa limpeza, se eventualmente ainda tiver esporos, ela vai retirá-los. E o que a gente tem que evitar é que novos entrem
e é por isso que a gente precisa fazer essa vistoria da vigilância. Entendido. Para retomada, então, a totalidade das atividades por lá. Perfeitamente. E esses 98, né, que passaram pelo controle de vocês, esses exames vão continuar rodando para vocês identificarem, então? Se eles vão criar o quê? É a imunidade? Eles vão ter que apresentar a imunidade a histoplasma para poder dar o ok? Exatamente. Quando a gente fez a coleta inicial de sangue, alguns exames, foi até um pouco frustrante para nós, que esses exames não apontaram nada. E a gente tinha essa tese do fungo como uma das mais prováveis, né? Uhum. Mas provavelmente a gente não conseguiu pegar dentro da janela de produção desses anticorpos. Então, porque o que é identificado é exatamente o anticorpo a esse fungo. Então agora essas amostras já apresentam esses anticorpos, por isso que a gente está coletando de novo, para saber se a gente pega esses pacientes ainda nessa janela de produção de anticorpos, para a gente confirmar cada vez com mais solidez. Mas a gente já pode afirmar com bastante convicção que, de fato, esse surto foi causado por histoplasma. Entendido. Qual é o tratamento para fungo, Tiago? É um remédio chamado antifúngico mesmo, né? Mas, normalmente, o histoplasma, para pessoas que não são imunodeficientes, ou seja, que não estão, por exemplo, num tratamento oncológico, que estão saudáveis, que é o caso dos trabalhadores, pelo menos da maioria dos trabalhadores do hospital, o próprio organismo reage muito bem e normalmente o próprio organismo cura. É como se fossem sintomas de uma leve pneumonia, que seu próprio organismo dá conta de curar. Por isso que a extensa maioria dos contaminados, dos suspeitos, quer dizer, não chegaram a ser hospitalizados, né? Apresentaram sintomas e tiveram um tratamento ambulatorial, foram para casa e tomaram alguma medicação, antitérmico normalmente, para conter alguma pequena febre e tiveram uma recuperação rápida. Mas quando eles procuraram essa unidade aí de atendimento, eles disseram, estive no Hospital Santa Rita no período de tal, e aí eles entram no cálculo de vocês. Perfeitamente. Ele tem que apresentar os sintomas, exames de imagem que se pareçam com o surto que nós estávamos analisando. É raio-x do pulmão? Raio-x e também, em alguns casos, tomografia. Uhum. Tem um ouvinte nosso, João Luiz, ele é biólogo, e ele disse que ele teve histoplasmose. É plasmose, não é isso, Paty? Plasmose. E ele teve que extirpar 30% do pulmão direito. Isso foi em 2014. Ele disse o seguinte, que ele é fotógrafo. E, além de biólogo, né? Ele estava fotografando um ninho de aves. E, para alguns, realmente, o impacto é muito grave. Para alguns pode ser muito grave, mas assim, o caso dele especificamente, né, a gente teria que conhecer se eventualmente tinha já alguma comorbidade anterior, por exemplo, se era tabagista, enfim, não dá para a gente fazer uma avaliação especificamente do caso dele, mas claro que, por exemplo, em especial naquela ala, que é uma ala de pacientes oncológicos, para os pacientes, o histoplasma, a histoplasmose, né, a doença, pode sim causar casos graves. Graças a Deus, entre pacientes não tivemos casos que chegaram, por exemplo, a intubar um paciente, não teve, né? Mas nós tivemos um caso de paciente em UTI. De um paciente do Santa Rita em UTI? Do Santa Rita. Entendido. O Gerson aqui perguntando, né, as medidas concretas, a gente já tratou desse assunto. E agora os próximos passos, então, é continuar rodando esses exames, identificar se eles reagem, né, à exposição para a histoplasmose. Mas o que, Patrícia? Nenhuma notícia de médico que tenha sido contaminado, somente paciente e funcionário do hospital? Acho que médico entrou também, não entrou? Como trabalhadores da ala, nós podemos sim ter médicos. Eu não tenho exatamente quais são os trabalhadores, mas podemos sim ter médicos entre os contaminados, porque aquela ala é uma ala que esses médicos frequentam, né? Tem pacientes oncológicos e eles fazem o acompanhamento desses pacientes. Entendido. Para finalizar, então, vocês voltam à vigilância hoje. Isso. Fazem essas novas observações para poder decidir se abre ou não. A Cláudia aqui me perguntando se os parentes também devem ser notificados de sintomas. Com certeza. Parentes de pessoas internadas, não é isso, Cláudia? Quem esteve, Cláudia, no Hospital Santa Rita, no setor de internação não em outros setores, no setor de internação quem esteve no hospital entre o dia 20 de setembro e 22 de outubro e tiver sintomas como febre, cefaleia forte, dores pelo corpo, dificuldade respiratória, sim, devem ir ao hospital, informar os sintomas para que a gente possa acompanhar o caso. Secretário, para esses pacientes, né, você me disse aí que a abstenção chega a 50%.
de pacientes oncológicos que estão faltando as consultas? Pacientes que estão faltando consultas ou que estão faltando as sessões de radioterapia ou de quimioterapia. Entendo. Alguma orientação extra para eles? A orientação é que esses pacientes, se sentirem mais confortáveis, podem usar a máscara. Exatamente, podem usar a máscara, né? Nós não estamos adotando a medida de obrigar o uso da máscara nas demais alas do hospital, porque nós não temos nenhum caso, então não há razão nesse momento para que a gente indique o uso de máscara. Mas se isso gerar conforto, que o paciente leve o seu álcool em gel no bolso, que o paciente use a máscara e vá fazer os seus tratamentos. A máscara é o suficiente para proteção do esporo do fungo? É o suficiente porque, como a gente falou, Fernanda, é por inalação. Uhum. Então, se o paciente estiver protegido, ele não vai inalar esse fungo e, consequentemente, ele não vai sofrer nenhum risco. É isso. Queria te agradecer, Tiago, pela entrevista e pelas informações aqui em primeira mão para os nossos ouvintes, tá? Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de a gente falar aqui, de fato, o que está acontecendo de forma muito transparente, porque a gente tem enfrentado também muitas fake news e falar com vocês é importante para a gente poder esclarecer a sociedade. Isso, eu agradeço todas as contribuições de vocês, inclusive uma delas eu estou particularmente encaminhando aqui para o Tiago, informações também, porque a universidade ajuda também, né? São pessoas que são formadas, né? Eu acho que é importante isso. Gente, 9 pessoas então com testes positivos para a histoplasmose, né? É o fungo histoplasma. Então a SES agora caminhando para encerrar, né, essa investigação. Só que outros exames continuam rodando, né, para poder saber se as pessoas criaram imunidade para esse vírus, né? O acompanhamento para fungo, desculpa, gente, vírus não, é fungo. E a atualização diária continua ou a gente também encerra? A atualização diária continua enquanto tivermos pessoas internadas, enquanto nós tivermos testes rodando, mas a nossa ideia é na sexta-feira fazemos um balanço e já, como tem testes que nós receberemos até sexta, Fernanda, então a gente deve fazer uma nova coletiva na sexta para que a gente possa... Eu acredito que na sexta a gente já consegue encerrar essa investigação. Entendido. 9 casos de fungo. Vou refazer aqui a minha frase de fungo, tá? Para histoplasmose.